Graça e paz, como você está? Eu estou muito feliz querendo compartilhar com você uma experiência maravilhosa que eu tive na presença de Deus. Sim, há uns dias atrás, uma bela madrugada que não começou muito bem, tá? Eu começo falando que o Espírito Santo me chamou para dançar. Mas antes dessa dança, houve um ataque terrível, terrível do inimigo que me deixou em pânico, que me deixou com muito temor, que me deixou percebendo fisicamente, espiritualmente, emocionalmente a perversidade das trevas, a maldade, a crueldade do inimigo das nossas almas. Eu estava entrando no propósito de oração e jejum e comecei a orar e adormeci. Fui dormir, fui deitar e eu dormi mais ou menos à meia-noite. Fui deitar à meia-noite, eu não lembro quanto tempo eu dormi. Eu só sei que acordo com este ataque terrível e eu olho o relógio e era 1 hora da manhã. Eu me lembro que eu estava deitada e eu sinto o inimigo me envolvendo, uma nuvem escura me envolvendo, e eu começo a sentir na minha carne uma intensa dor e vinha ao meu espírito a palavra perversidade, né? Era como se eu tivesse sido tomada pelas trevas e eu começasse a ser torturada por elas, né? Eu tive a sensação de passar, de dar uma volta ao mundo, vendo as pessoas sendo torturadas de forma brutal, de forma cruel, desgarradora, como não se vê ainda nas telas. São coisas que vão começar a aparecer. Você e eu precisamos estar muito atentos, porque a maldade, como diz a palavra, vai aumentar. A violência vai aumentar. Se a gente acha que viu muita coisa, a gente precisa estar preparados e revestidos para suportar. Amém? E eu me lembro que eu começo a ser sufocada por aquelas trevas, aquela nuvem começa a sufocar, eu começo a perder o fôlego, eu começo a ficar desesperada, e eu queria falar, queria repreender, eu não conseguia, porque eu estava sendo sufocada, mas quando eu consigo repreender no nome de Jesus, aquelas trevas começam a se dissipar. Só que eu fico, após essa experiência, num estado de pânico, de terror, e eu me arrasto na cama para virar, para conseguir me ajoelhar na mesma cama. Eu não desci da cama em momento algum. Eu fiquei sem forças, eu fiquei aterrorizada, em pânico, e eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, 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 me ajuda, Senhor, não deixe Ele me tocar, não deixe esse mal vir sobre a minha vida. Eu tive medo pela minha própria vida, para você ter noção. Uma pessoa que já não tinha medo nem da morte, né? Que estava pronta para ir lá na guerra de Israel. Lembra que eu estava me programando para ir para Israel? O Senhor mudou o rumo, disse que não era o tempo, e eu voltei aqui para o Brasil, voltei para o DF, fiz missão no Goiás. Aí eu vim agora para o Nordeste, eu estou falando com você daqui do Nordeste, né? E eu comecei a clamar: Deus me ajuda, Deus não deixa Ele me tocar, não deixa esse mal vir sobre mim, não deixa essa perversidade vir sobre a minha vida. Pai, eu não tenho estrutura, Deus, que foi isso, meu Deus, me ajuda, me faça entender. Eu comecei a falar com Deus, eu entrei num clamor fervoroso, num clamor compungido, um clamor muito sentido mesmo, e eu comecei a chorar, e eu falava: Deus, ficou uma angústia no meu peito, me apertando o meu peito de uma maneira que eu não achava consolo. Eu falava: Senhor, me consola, Senhor, me abraça, Senhor, me faça sentir a tua proteção. Eu preciso te perceber, Senhor, me mostra que o Senhor está aqui comigo. Aquela oração, aquele clamor não parava, e eu só sei que eu dormi de joelhos, aquele cansaço, aquele sufoco,
aquele desespero me fez cair no sono outra vez. E eu me lembro que eu dormi angustiada, eu dormi debaixo daquele manto de angústia e desespero, né? De medo, eu voltei a sentir medo. E eu entro no sono, eu começo a sonhar, eu me vejo indo para a Argentina, me vejo na minha antiga casa junto com a minha mãe, organizando um evento da igreja, onde começou aquela missão na Argentina, naquela casa. Nós começamos com um grupo de oração ali, na casa da minha mãe. E eu me lembro que a gente vinha pelo corredor, entrava na sala principal, eu fazia alguns movimentos da mão, indicando algumas coisas para minha mãe e para as minhas irmãs. Aí eu me lembro que quando eu viro o rosto, eu vejo um homem vestido como se fosse uma bata de pastor, e de verde, né? E ele estendia assim a mão para mim, né? E eu tomava a mão, e hoje eu estendia a mão, tomava a mão dele, ele me segurava, e então ele me colocava para dançar, né? Aí nós começávamos a entrar naquela dança, eu começava a sorrir, né? Só que eu me atrapalhava nos meus passos, eu olhava para o chão, e eu me afastava dele para olhar para o chão, e eu não conseguia acompanhar o passo dele, né? Eu ficava perdida naquele passo. E eu me lembro que eu recebo um entendimento, como se este homem falasse sem falar, sem pronunciar a palavra, né? Ele, é o que a gente chama de telepaticamente, né? Eu recebo os pensamentos dele, e eu entendi que eu precisava calar para prestar atenção, eu estava falando demais. Aí eu fico, ok, eu tenho que calar para prestar atenção, ok. Aí eu calei a boca, na hora que ele viu que eu tinha entendido, ele me aperta no seu peito, me aproxima do seu peito, e a gente agora começa a fluir na dança, né? Começa a fluir na dança. E eu comecei a ficar feliz, falei que maravilha, nós estamos dançando direitinho, eu não pisava mais os pés dele, né? E aqui naquela dança, eu fico tão feliz que a dança ficou perfeita, né? E aí eu solto a mão dele e eu quis virar o rosto dele, porque eu só via a parte de trás, né, da cabeça. E aí eu queria virar o rosto dele porque eu quis beijá-lo da felicidade. Eu não sei se eu queria beijá-lo no rosto. Eu só sei que eu quis virar o rosto para beijá-lo. E aí eu entendi outra vez, né? Eu falei, não precisa, né? É o Espírito Santo. E aí eu fiquei tão maravilhada que eu só encostei a cabeça dele, eu encostei minha cabeça na cabeça dele e nós continuamos dançando. E aquele momento me encheu de gozo. Eu senti o abraço do Espírito Santo da forma que eu estava clamando, da forma que eu dormi clamando. Eu senti ele me abraçando, ele apertou com o peito dele e nós continuamos dançando. E eu feliz de saber que era o Espírito Santo. Imediatamente eu abro os olhos, né? E eu ainda tinha nas minhas mãos a sensação de estar segurando ele. Eu podia perceber o aperto no meu peito. E aquela percepção física me fez entrar num choro agora de gozo, indescritível. Eu fiquei extasiada com aquilo, eu fiquei maravilhada com aquilo, eu não conseguia falar e eu comecei só a dizer obrigado, 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 e eu chorei, chorei, chorei. Mas agora eu chorava de gozo, eu não mais me lembrei daquela experiência que eu tinha acabado de viver. Eu vejo o relógio, eram
2 e pouco da manhã, quase 3 da manhã, umas 2h40. E eu me lembro que eu fiquei cheia, tão cheia que eu queria levantar e pular e dar glória a Deus. E só sabia agradecer, né? Então eu fiquei assim, apertando meu travesseiro, como quem quer abraçar alguém. E eu falava, obrigado, obrigado, Jesus, o Senhor fez, o Senhor respondeu a minha oração, o Senhor veio, eu te senti, Senhor, eu te percebi, eu pude te apalpar, eu segurei na tua mão, o Senhor me abraçou e eu fiquei falando com Ele. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. E aquele gosto não ia, e foi tão tremendo, que amanheceu o dia e eu continuava naquele gozo, naquela gratidão, naquela alegria. E eu falei, meu Deus, está amanhecendo, eu não consigo mais dormir, eu vou viver a minha vida, eu vou levantar. E eu levantei e eu fui tomar café, e eu fui caminhar na praia, e eu fiquei dias inteiros naquele gozo. Até hoje, eu acordo e eu me lembro daquele abraço e eu amanheço o dia sorrindo. Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que Ele vai além do que a gente pede e do que a gente imagina. Eu me lembro que há uns meses atrás, quando eu vim para aqui, para o Nordeste, eu vim para ajudar os meus pastores numa batalha extremamente pesada que nós estamos vivendo ministerialmente falando. E aquela batalha, aquela luta, aquela situação que nós estamos passando trouxe muita tristeza ao meu coração. E eu me lembro que nas minhas orações eu pedi ao Senhor restaurar a alegria, porque eu me sentia vivendo um luto. Eu fiquei por 4 meses vivendo um luto de quem se levantou para destruir o nosso ministério. E eu não tinha mais essa alegria. E aquela experiência me trouxe o gozo. Não foi apenas alegria. Ela restaurou o gozo. Eu quero deixar e compartilhar com você, porque não importa, ou importando, independente do que você esteja passando, porque é claro que importa o que você está vivendo, o que você está enfrentando, mas independente do tamanho da tua dor, do processo que você está vivendo, independente de se aos teus olhos é possível ou impossível essa situação mudar, independente do tamanho da tristeza e da tua dor, existe um Deus que com um só abraço Ele pode mudar a tua situação da água para o vinho. E é por isso que nós sofremos, mas não desesperamos. É por isso que nós ficamos tristes, mas não ficamos abatidos. É por isso que nós nos tornamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque em todo tempo, seja a situação que nós estivermos passando, Ele está ao nosso lado. Ele nos sustenta, Ele nos abraça, Ele nos dá estrutura, Ele renova as nossas forças, renova o nosso gozo, Ele restaura, Ele nos levanta. E eu quero fechar essa mensagem de hoje com uma palavra e com um trechinho. Olha que importante, que você possa se entregar nas mãos de Deus em adoração, que você possa louvar o nome dEle sempre, 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 que você possa se entregar nas mãos dEle e acreditar que tudo é possível.
Peça para Ele assumir o controle. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, e sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce a mim no teu querer, gosto me traz por te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá fico morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Sabe por que eu escolhi esse louvor para fechar essa mensagem? Porque no final daquela experiência, quando nos abraçamos, eu entendi que era o Espírito Santo de Deus. Agora Ele me diz assim: é do meu jeito, no meu tempo e ao meu ritmo. Aí quando Ele disse ao meu ritmo, eu disse: é um compasso de 3. E então aí eu acordei. Eu me lembro que quando eu disse é um compasso de 3, agora acordado, eu fiquei meditando. Eu não entendi no primeiro momento, mas eu entendi no dia seguinte. O compasso de 3 simboliza o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o ritmo da Trindade, da perfeição eterna, que é Jesus. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima mensagem.